Abençoados, graça e paz, família, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma palavra, a mais uma mensagem da graça de Deus. Obrigado vocês aí já nos comentários, deixa teu like aí, compartilha a mensagem e vamos que vamos com mais um conteúdo em graça. E esse é o tema, família. Ele veio para a igreja e ela não recebeu. Ele veio para a igreja e a igreja não recebeu. Eu estou parafraseando aqui o texto de João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: veio para os que são seus, e os seus não o receberam. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para o povo dele, né? Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Veio para os seus e os seus não receberam. Os judeus não receberam o Senhor. A maioria, né, dos judeus não receberam o Messias, o Cristo Salvador. Então o que acontece? Ele veio, e esse é o tema, ele veio para a igreja. E a igreja, ela não recebeu, ela não reconheceu o feito de Cristo em prol dela, em prol da igreja. Graças a Deus que o feito de Cristo pela igreja, na esfera espiritual, é por graça. E se é por graça, não é por obra. Logo, é um dom de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Portanto, o que ele fez pela igreja não pode ser anulado jamais, tá? O que ele fez pelo seu corpo, pelos espíritos aperfeiçoados em amor, tanto dos judeus como dos gentios, ninguém pode anular. Os feitos de Cristo na cruz e o resultado, os cumprimentos proféticos a seu respeito e a respeito da plenitude da graça que cobre o povo de Deus, ninguém pode desfazer. Todavia, entretanto, existem filhos de Deus que fazem parte desse contexto de igreja que não recebe ou que não recebeu aquilo que Cristo fez por ela. Então, ele veio para a igreja, mas a igreja, na sua grande maioria, não recebeu aquilo que Cristo fez por ela. Como eu falei, ninguém anula o que ele fez, o que ele estabeleceu. Mas na mente de muitos filhos de Deus, o que ele fez não foi o suficiente, ou na verdade ele não fez, ele ainda vai fazer. Porque para os futuristas ainda falta muita coisa para Jesus realizar para a igreja. E Jesus só pode realizar com o aval do Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus tem que dar legalidade para Deus agir, segundo a interpretação da religião. Então, o Filho de Deus tem que aceitar Jesus, tem que ir para a igreja, batizar, dar dízimo, participar das cerimônias, das oblações, dos jejuns, da campanha, do propósito, da submissão pastoral. Aí, a partir daí, é que os filhos de Deus estarão aptos para dar lugar para que Deus venha agir em favor da igreja. E não é. Quer ver? Olha o que diz em Efésios, capítulo 5, lá no versículo 26 em diante. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Então, ele se deu pelo povo, pelo seu povo, pela igreja, ele se deu, né, para resgatar os judeus e alcançar os gentios que estavam vivendo na ignorância, separados de Deus. E este povo, os espíritos aperfeiçoados, eles estão, isso é a igreja, né? Nós estamos incluídos nesse pacote de revelação. A igreja está perfeita, como disse Paulo, Colossenses 2:10. A igreja, como disse Paulo aos Efésios, ela está santa, purificada, lavada com a palavra, né? Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante de Deus. Então, essa é a qualidade da igreja. Agora, ele veio para a igreja, mas a igreja não recebeu. Por quê? Porque a igreja que não recebeu, a igreja que não recebe essa instrução aqui, a igreja que não recebe que ela está purificada, que ela está perfeita, é uma igreja que anda no legalismo, nas obras meritórias, nas obras da carne, com pensamento carnal, pensamento religioso. Então não se vê perfeito nunca. Quando eu olho para um povo, para uma igreja saudável, eu olho para o resultado daquilo que Cristo fez. Olha lá, Hebreus, capítulo 9. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9. Olha o que diz o versículo 15. Então, ele veio para a igreja, mas a igreja não recebeu. Então não enxerga isso aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a igreja não recebe isso, que ele veio para resgatar aqueles que estavam em pecado, em transgressão, debaixo do primeiro testamento. A igreja não recebe isso aqui, ó, 26, Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele veio para a igreja para fazer isso, e a igreja não recebeu. Porque a igreja se diz em pecado, a igreja se diz em maldição. Quando a palavra da graça para a sua igreja é que ele remiu o pecado, ele arrancou a maldição e ele purificou o seu povo. Hebreus 10, 10 diz assim: Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Versículo 14, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Versículo de número 17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. 18, ora, onde há remissão destes, pecado e iniquidade, houve remissão, não há mais oferta pelo pecado. Viu que a igreja não... Ele veio para a igreja não recebeu? Porque ele já fez tudo isso em prol da igreja, mas a igreja está aí, pagando o preço, fazendo voto, fazendo sacrifício. E isso está não anulando o feito de Cristo, porque o que ele fez, como eu falei, o que ele fez está feito. Mas isso está desprezando o que Cristo fez. Não é anular, ninguém pode anular o que ele fez. Paulo disse, não anulo a graça de Deus. Não tem como anular. Se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Não tem como anular, não tem como apagar a graça de Deus. Agora tem como desfazer no sentido de não dar o crédito de reconhecimento àquilo que Cristo fez. Então o que as pessoas fazem é desprezar. Olha lá, Hebreus, aqui mesmo no capítulo 10, olha lá no versículo
29. Diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então tem gente que está profanando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito da graça de Deus. A graça de Deus ela é espiritual, o Espírito da graça. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, meus amados, ele veio para a igreja, mas a igreja não recebeu. E por a igreja não receber, ou não ter recebido, não entra nesse descanso, porque não mistura a palavra da pregação com a fé. Pregam, fala de Eliseu, de Elias, de Daniel, disse aquilo, tal. Mas eles não misturam isso com a fé. Eles leem as cartas de Paulo, eles leem as epístolas dos apóstolos, mas atropelam tudo. Então eles não recebem aquilo que o Cristo fez pela igreja. Assim como os judeus não receberam Cristo, assim são as igrejas, as instituições ou os filhos de Deus que não têm recebido os feitos de Cristo na cruz. É fácil criticar o judeu que não recebeu a pessoa de Jesus, mas eles não assumem que eles não recebem a palavra que glorifica os feitos de Jesus. Criticar os judeus que não recebeu Jesus é fácil. Agora eu quero ver assumir que eles também rejeitam os feitos de Jesus em prol da igreja. Quer ver? Tem mais? João, né? Não vou nem procurar aqui, vocês conhecem? João, capítulo 1, livro histórico de João. No capítulo 1, no versículo 29, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é, tirou ou não? Tirou ou não tirou? João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que João, dos nascidos de mulher, não havia profeta maior do que João. Então parece que João mentiu, parece que Jesus mentiu, porque João disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o povo de Deus hoje não recebe essa palavra. E dizem que estamos em pecado. Então, meus amados, o que é que o povo de Deus espera? O que é que os pastores, os líderes religiosos, os filhos de Deus esperam? Esperam que para estarem sem pecado é viver perfeitamente, humanamente falando? Por isso não seriam salvos nunca, porque ninguém na carne é perfeito. Ninguém na carne é perfeito. Por mais que ele seja, entre aspas, perfeito, por não mentir, não roubar, não se prostituir, não adulterar, não enganar, mas só quem conhece o coração e a mente é Deus. Ele erra o alvo até com seus próprios pensamentos. Então não tem como pregar para a igreja: olha, você está em pecado porque você está bebendo, porque você está pulando carnaval. Tem gente que está bebendo e pulando carnaval, e tem gente que está na igreja, dentro da igreja, nas quatro paredes da instituição, e está pior do que gente que está bebendo e pulando carnaval. Tem gente que está bebendo e pulando carnaval e até usando droga, mas não tira a vida de ninguém. E tem gente dentro da chamada igreja, falando em línguas estranhas, matando as esposas, enganando o povo de Deus e roubando o povo pedindo dízimo em dinheiro. Eu ainda vou mais, tem líderes, pastores evangélicos dentro da igreja, criado na igreja, dono de igreja, instituição, envolvido com coisa errada, coisa que tem gente lá no mundão, como eles dizem, que não estão envolvidos. E agora? Aí que moral, qual a credibilidade que ele tem de pregar para aquele que está pulando carnaval para aceitar Jesus e deixar o seu mau caminho, quando ele mesmo, dentro da chamada igreja, não deixa o mau caminho? A língua grande, falar calúnia dos outros, difamar, mentir, enganar e usando o nome de Deus ainda. Irmão Elcio, você agora está mexendo com os ungidos de Deus. Você tome cuidado, senão você vai morrer.
Se eu mexo com o ungido de Deus, eu deixo de mexer, um dia eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Sabe? Só que as verdades que esses homens não têm coragem de falar, nós falamos, porque nós estamos presos na palavra do Cristo e não na palavra do homem pastor, do padre, do líder, do guru, seja ele quem for. Respeitamos a pessoa, não a doutrina. Respeitamos a doutrina no sentido de não difamar aquele religioso da religião X ou Y. Não partir para o pessoal. Nós discutimos a doutrina dentro da própria doutrina. Nós refutamos a doutrina dentro da própria doutrina. Tá? E isso é bíblico. Paulo falava sobre isso. Paulo discutia isso até com os apóstolos. Até com seus colegas. Até com seus irmãos. Discordava sobre muitos assuntos. Então, meus amados, ele veio para a igreja, mas a igreja não recebeu. Porque tudo que ele fez, tudo que ele consumou no Calvário, o povo de Deus não tem reconhecido. Infelizmente. É preciso pagar o preço, é preciso buscar no monte, é preciso sacrificar, porque o sacrifício que Cristo fez não foi o suficiente. A igreja não reconhece, a igreja não recebe. E quando nós falamos desta graça, reconhecendo os feitos dele na cruz, eles dizem que nós somos hereges. Mas quem é o herege? Quem são os hereges? Nós que afirmamos que aquilo que Cristo fez foi perfeito e está consumado? Nós que dizemos que o pecado foi tirado, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nós que falamos, como disse Paulo, que o pecado não tem domínio sobre vós porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Somos nós que somos hereges? Ou eles que estão anulando, volto a repetir, não anulando o feito de Cristo, porque não tem como, mas desfazendo daquilo que Cristo fez. Pagando um preço quando o preço foi pago. Fazendo sacrifício quando o sacrifício já foi feito. Se reconciliando com Deus quando a reconciliação foi feita por meio de Cristo na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós pregamos que não há condenação para a igreja, porque a igreja está na palavra do Cristo, havia condenação em Moisés, na lei, aí eles dizem, e eles pregam, quebra de maldição. Você está debaixo de condenação, você está debaixo de maldição. Como? Eu vou desfazer do que Cristo fez? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele levou na cruz, Ele levou sobre si na cruz as maldições que havia sobre o seu povo. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição que havia na primeira aliança, Cristo levou na cruz, no seu próprio corpo. Ele se tornou maldito pelo seu povo. Mas a igreja hoje está fazendo culto de quebra de maldição. O povo de Deus não recebe, a igreja não recebe o que Cristo fez. Ele veio pela igreja, fez pela igreja, mas a igreja não reconheceu, infelizmente. Então, o que acontece? Qual o cenário que nós temos visto? Um povo ansioso, um povo medroso, um povo que vive no engano, na manipulação de homens. Porque aquilo que foi feito lá na cruz, até o dia de hoje, a igreja não recebe, não reconhece, lamentavelmente. Mas nós recebemos que a igreja está perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós recebemos que não há condenação para aqueles que estão pós-cruz em Cristo Jesus. O escrito de dívida, Colossenses 2,14, foi rasgado. Como que o povo de Deus que clama por Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como? Só da boca para fora. Que Romanos capítulo... É o crente ateu, nós temos até essa mensagem aqui.
no canal, o crente ateu. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A igreja não crê nele. Porque se cresce nele, não estaria praticando a obra da lei, quando o fim da lei é Cristo. Como é que dizem que são crentes? Que creem em Deus, creem em Cristo. Aí Cristo cumpriu a lei, estabeleceu a graça, as pessoas estão indo buscar Deus lá na lei. Estão buscando a Deus lá nos sacrifícios, tempo da lei. Nas obras mortas. Eles não entenderam, abençoados. Infelizmente, eles vivem a desprezar os feitos de Cristo na cruz. São filhos de Deus? São. Graças a Deus que a salvação eterna nunca dependeu do homem, nunca dependeu da religião, nunca dependeu das obras e nem dependeu da doutrina. Porque se dependesse do entendimento, eles estavam perdidos, como estão perdidos na sua alma. Agora, a salvação da alma que vem pelo conhecimento, pelo reconhecimento do feito de Cristo, muitos não têm. Infelizmente vão passar 10, 20, 30 anos dentro das chamadas igrejas, não entendendo que eles são a igreja. Vão passar 20, 30 anos buscando Jesus, quando Jesus já está morando nele. Ou Deus morando nele pelo Espírito. Vão passar 20, 30 anos dizendo, eu vou para a casa de Deus, como disse Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o texto bíblico, as cartas da revelação da graça, diz que nós somos a casa que ele escolheu habitar. É sério, meus irmãos. Se tem um povo que é mais enganado na face da terra, é um povo que tem uma Bíblia, lê a Bíblia, mas não consegue interpretar, entender a história da Bíblia. É o livro mais lido do mundo e o menos interpretado. As pessoas não conseguem discernir. Sabe? As pessoas espiritualizam tudo que está na Bíblia como se o próprio Deus tivesse escrito. E eles não conseguem entender que assim como tem pastores enganadores, manipuladores, teve Roma, tradutores, concílios, textos, contextos, pretextos, tudo embutido aí. E o crente religioso, ele pega esse livro, antigamente era chamado livro da capa preta, né? Mas hoje em dia tem de toda a cor, tem até a Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, tem até a Bíblia do gay, do homossexual, tem Bíblia de tudo. Mas antigamente era conhecido como o livro da capa preta. Em alguma religião é conhecida, ou o livro sagrado dos evangélicos, dos crentes. Mas o livro não é sagrado. Sagrada é a palavra de Deus contida no livro. E você tem que procurar ela. Porque senão, assim como nós estávamos seguindo pastores homens, mesmo em casa, só lendo ela, você também pode estar seguindo homens. Homens que a escreveram, padres que a traduziram, imperadores que oficializaram. Não deixa de seguir homens. Agora, quando eu procuro, quando eu consigo exterminar, tirar todo o dedo do homem e compreender uma mensagem pura que resolve a causa do povo para com Deus, que transmite a paz, que me educa, que me ensina a ser uma pessoa melhor, independente de quatro paredes da religião, independente de indulgência, independente de liderança, uma palavra que me reeduca, que me educa, que me conscientiza, eu começo a ver o dedo de Deus na minha vida. O conselho de Deus na minha vida. A palavra de Deus na minha vida. Quando eu consigo separar o santo do profano e não espiritualizando tudo e dizendo que, como diz alguns pregadores que se empolgam aí, porque a palavra, a Bíblia, se referindo à Bíblia, né, é inerrante, é infalível. Porque às vezes eu vejo aí algumas mensagens de alguns
alguns textos, alguns pregadores aí falando coisa, e aí você vai ver os comentários. Não, eu fico com a palavra, eu fico com o que a palavra diz. Eu fico com aquilo que a Escritura diz. Ah, é? Você fica com o que a Escritura diz? É? Sob que contexto? É isso? Se está escrito, eu creio. Tem até uma expressão aí no meio da graça de Deus que o povo usa. Se está escrito, eu creio. Você crê porque está escrito? Mas você investiga o que está escrito e crê dentro do contexto que aquilo esteve escrito ou foi escrito. Para quem foi escrito? Hã? Então, se está escrito, eu creio. Tem muita coisa que está escrita aqui que eu não creio que seja para o nosso tempo. Nós não cremos. E aí? A gente precisa entender essas questões, né, amados? Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Graça e paz. Deixa teu like aí se você ainda não deixou. Vigia, irmão na terra. Deixa teu like. Tá bom? Não te convido a seguir o irmão Elcio, não. Se inscreva no canal para ouvir mensagens como essa. Se você gostar, continua. Se não gostar, cancela a inscrição. Pode ir embora que você é livre. E se você gostar mais ainda e quiser apoiar o nosso trabalho, nossa reunião local, nossa estrutura, né, que é carente aqui para a gente se manter, quiser ajudar de outras formas também, seja financeiramente, apoiando, seja também bem-vindo e nós agradecemos, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, compartilhe aí à vontade e vamos que vamos, a cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Abençoados, deixa eu só deixar alguns avisos aqui. Tem alguns irmãos aí que eu percebo em algumas mensagens que estão sempre aí. Irmão Elcio, você deixa seu telefone? Eu já deixei várias mensagens aí, não em todas, né? Mas algumas mensagens eu tenho deixado meu telefone. Outra coisa, tem irmãos que me perguntam aí nas mensagens se eu tenho mensagem X ou Y. E aí eu vou lá no comentário dele e colo a mensagem. Aí ele não vê. Aí depois ele pergunta a mesma coisa. Você já gravou aquela mensagem? Eu já gravei. Eu esqueci o nome do irmão agora. Mas tem um irmão aí que já perguntou umas 3 vezes se eu já gravei uma mensagem sobre a cruz e o altar. Eu já coloquei lá onde ele perguntou. A cruz e o altar. Já gravei, já tem gravado. Eu coloquei, mas o irmão não viu. Tá bom? Então depois dá uma navegada no canal, que aí você encontra aí diversas mensagens. Tá bom, queridos? Às vezes fica difícil estar procurando, até porque, devido ao nome dos temas, nem sempre eu consigo encontrar pelo tema. Até porque a mensagem da graça é uma mensagem muito ampla, a gente fala de diversos assuntos, vários aspectos. Então, se eu tenho um conselho para dar, é o seguinte: assiste a mensagem como um todo. Qualquer tema vai trazer riqueza para você, não estou falando só pelo nosso canal, qualquer irmão que prega o Evangelho da Graça, qualquer tema vai abordar algum ponto ali que você vai ter a mente aberta, você vai ter entendimento. Então não fique buscando um tema específico, que às vezes você procura só um tema específico, que até pelo tempo que a gente já gravou, a gente não consegue encontrar, tá bom? Ou lembrar, né? Enfim, graça e paz, até o próximo encontro. Obrigado pelo carinho de todos. Fui!